Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a formatação da nossa página para que a gente deixe ela organizada conforme nós temos essa imagem de exemplo. O título na cor branca, centralizado, com um certo espaçamento, o fundo numa tonalidade de verde e todos os cards organizados em linhas e colunas numa forma de visualização chamada Display Grid, para que a gente veja todos os cards em tela em 6 cards por linha, até a gente ter a exibição de todos os cards de todos os jogadores que foram convocados. Então, o nosso foco basicamente é esse. Vamos diretamente lá para o nosso código, lá dentro do nosso projeto, do VS Code. Eu vou abrir o nosso arquivo style.css. Nesse nosso arquivo style.css, a gente precisa fazer a formatação de 3 elementos. O título H1, o corpo da página e a nossa divisória de cards. Então, do nosso HTML, nós vamos formatar o título H1, o corpo da página e a área dos cards. São esses 3 elementos que nós vamos formatar. Então, nós vamos fazer aqui. Abaixo do seletor global, eu vou fazer logo a formatação mais elementar do nosso título H1. Eu vou colocar lá um text align center, para a gente centralizar o texto. Observem aqui que ele ficou centralizado. E vou fazer uma formatação de margem, que é uma formatação bem elementar mesmo. Margem block. Essa margem block, ele coloca uma margem acima e abaixo, no topo e no bottom. Tá? Vai ser basicamente de 5 pixels, que é uma margem bem pequenininha mesmo, mas suficiente para que a gente tenha um espaço acima e um espaço abaixo. Esse texto tem que ficar na cor branca. Eu não vou colocar ainda porque o fundo ainda está branco. Tá? Então vamos fazer as formatações de outros elementos ainda. Abaixo aqui do seletor da tag H1, eu vou fazer a formatação do nosso corpo da nossa página. Eu vou dizer que o corpo da nossa página vai ter um background com uma cor específica. Deixa eu observar aqui o código 0F2B05, que é aquele verde bem escuro. 0F2B05. E eu vou definir aqui logo a cor do texto, color FFF. Com isso aqui nós temos o título e o corpo da nossa página formatados. Se a gente for observar, já temos aqui uma tela com a cor verde, o texto na cor branca, centralizado e com um certo espaçamento. O nosso foco agora é fazer a formatação aqui do nosso grid. Para fazer a formatação desse nosso grid, lembre-se que lá no nosso arquivo index nós temos uma divisória chamada cards, no plural. Então, abaixo aqui do body, eu vou dizer que tudo que for da classe cards vai ter a seguinte formatação. Eu vou definir aqui um border de 1 pixel solid red, que é para a gente poder visualizar essa área dos cards. Então eu coloquei uma borda de 1 pixel sólida na cor vermelha. Se vocês observarem, toda essa área da tela aqui, ó, da esquerda para a direita, é a área dos cards e vai até lá embaixo. Só que eu não quero ocupar toda a área da tela. Eu quero definir um tamanho máximo. Então eu vou definir uma propriedade chamada max width. Max width ou max width é largura máxima. Eu fiz alguns cálculos e eu acredito que um tamanho fica legal para que a gente possa ter 6 cards com os tamanhos de 200 pixels, 1280px como tamanho máximo, 1280 pixels, largura máxima. Observem que agora aqui a nossa área da borda diminui um pouquinho mais. O meu notebook tem uma resolução de 1366, que não é uma resolução muito grande, né? 1280 fica um tamanho aqui interessante, para a quantidade de cards que a gente prevê, que são 6. Daí, eu quero deixar isso aí tudo centralizado, está muito para a esquerda. Se você olhar aqui, está tudo para a esquerda. Eu quero que fique centralizado. Para centralizar no sentido horizontal, levando em consideração a margem esquerda e direita, eu vou definir a propriedade margem inline. Margem inline define a margem esquerda e direita ao mesmo tempo. E eu vou colocar ela como auto, que é automática. Margem alto, ele centraliza divisórias. No sentido horizontal, se você quiser centralizar divisórias ou elementos grandes como section, article, trabalhe com margem line alto. Com isso, observem que a nossa divisória ficou centralizada. Outra coisa que eu quero que vocês percebam é que o card aqui do Danilo está cortado. Tem um espaço interessante aqui, mas tem um espaço aqui acima que eu posso tirar, inclusive. Tem um espaço aqui à esquerda também que eu posso tirar. Então, para tirar esses espaços, abaixo aqui, ó, no nosso seletor de card,
Numa aula de CSS, a gente definiu margem 10 pixels. Eu vou selecionar essa linha ou só clicar nela e usar Ctrl, ponto e vírgula para comentar essa linha. Lembrando que essa formatação de margem 10 pixels a gente tinha definido numa aula anterior. Foi na segunda aula, acredito, que a gente trabalhou, na primeira ou na segunda aula que a gente trabalhou desse projeto. Tirando essas margens, a gente tira aquele espaço de cima, da esquerda, de baixo e da direita. Para a gente dar esse espaço aqui, a gente vai colocar daqui a pouquinho. Como é que a gente faz para colocar esse conteúdo em colunas e linhas? Para organizar eles em colunas e linhas, aqui no nosso seletor chamado Cards, no plural, aqui embaixo de margem line, eu vou definir que a gente vai trabalhar com um display chamado Grid. O display Grid, ele lembra uma formatação de tabela, que vai ser formado por colunas e linhas. Quando eu defino o display Grid, se você for visualizar, não mudou nada aqui, ó. Para mudar, eu preciso definir um padrão de colunas e linhas. Geralmente a gente trabalha com padrão de colunas, utilizando a propriedade Grid Template Columns. Essa propriedade, nela você define quantas colunas você quer. Vamos supor que a gente quisesse 2 colunas, então a gente colocaria assim, um FR, um FR. Um FR é uma medida de fração da tela. Então, um FR são 2. Então, eu pego 100% da tela e dividido por 2, que dá 50%, 50%. Então, observem que cada coluna ocupa a largura máxima, né, ou mínima de 50%. Se eu quisesse 3, colocaria aqui um FR, um FR, um FR. 3 vezes. 3 cards. E assim eu faria. 4, 5, 6. Para ter, por exemplo, 6 cards. Observem que eu tenho aqui os 6 cards sem problema na minha tela. Eu estou usando 6 FRs, dizendo que eu quero trabalhar com 6 colunas obrigatoriamente. Só que se eu pressionar aqui F12 para abrir aqui as ferramentas e diminuir a minha tela, percebam que eu continuo tendo 6 cards sempre, por mais que eu tenha telas em tamanhos diferentes. E não é bem exatamente isso que a gente quer. A gente quer que fique dividido em 6 colunas com linhas, porém que se a gente diminuir a tela ou estiver trabalhando com telas diferentes, a gente tem uma quantidade menor de cards. Então, para que isso funcione, a gente vai fazer o que basicamente? Aqui no Grid Template Columns, ao invés de colocar esse monte de 1FR, a gente vai usar uma instrução, que é repeat. Entre parênteses, a gente vai dizer que a gente quer repetir uma configuração de colunas. O primeiro parâmetro que eu vou passar se chama AutoFit. Esse AutoFit é um parâmetro que define o ajuste do conteúdo, tá? Então, geralmente a gente trabalha com AutoFit ou AutoFill. O AutoFit ele ignora espaços, então esse é o mais adequado para o exemplo que a gente tem. Então, AutoFit. Segundo parâmetro, a gente define aqui como vão ser divididas as nossas colunas, né? Como que vai ficar essa divisão de colunas. Eu vou utilizar uma instrução do CSS, que é uma função chamada min-max. Min-max, entre parênteses, a gente define o tamanho mínimo e o tamanho máximo. Eu quero que cada card tenha no mínimo 200 pixels de largura e no máximo uma fração de tela, um FR. Então essa linha aqui está assim, ó. O nosso modelo de colunas do grid vai repetir, vai ter um ajuste automático, nos quais o valor mínimo de cada coluna vai ser de 200 pixels e o tamanho máximo vai ser de uma fração da tela. Com isso, a gente já vai ter aqui a parte da responsividade. Observem que estão aparecendo aqui os 6 cards. Se eu pressionar F12, vejam que agora já está aparecendo 4 cards. Vejam que mudou? Se eu aumentar aqui, 5. Não dá para eu colocar aqui mais porque não tem mais espaço. Mas se eu for diminuindo, ó, 4, 3, 2, até chegar num ponto que ele exibe só 1. Então observem que eu já tenho aqui a parte da responsividade, só que o conteúdo ainda está muito encostado aqui com base nas linhas. Para mudar isso daqui, abaixo do Grid Template, eu vou definir o Row Gap. Row Gap é o espaço entre linhas. Eu vou definir 10 px, 10 pixels entre cada linha. Observem que ele ficou aqui, ó, bem interessante, o Row Gap. E se eu quiser manter um padrão também de largura de colunas ali, eu posso definir um Column Gap, também de 10 pixels, por exemplo. Percebam aqui que a gente tem
agora todos os nossos conteúdos num grid template autoajustável. Percebam que ele já está todo perfeito. Eu tenho uma extensão do Google Chrome chamada Windows Resizer. Se eu clico nela, ele me dá várias opções de configuração. Inclusive eu posso definir largura e altura aqui automaticamente. Eu vou colocar aqui se eu fosse visualizar no iPhone 5. Percebam aqui como que aparece se fosse no iPhone 5. Vou lá no botão de extensões, vou aqui no Windows Resizer e vou escolher aqui, por exemplo, se fosse um iPad. Observem como ele aparece aqui para a gente sem maiores problemas. Só essa borda vermelha que não tem que ficar, né? Então eu volto lá no nosso código, aqui no nosso grupo de seleção de cards, onde está o border, Ctrl, ponto e vírgula, para eu comentar essa linha. Percebam que agora a gente não tem mais aquelas linhas vermelhas, o nosso display grid já foi implementado sem maiores problemas. Se você observar aqui, está tudo perfeito dentro do nosso código. Então, a aula de hoje, o foco da aula de hoje, basicamente era a gente chegar até este ponto aqui. Trabalhar as formatações CSS para que a gente formatasse título, corpo da página e os cards para que eles fiquem exibidos num display grid com responsividade. Como eu disse para vocês, a aula de hoje vai ficando basicamente por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!